Bom dia, meus amigos! Fala, chuchuzada! Professor Mário Cavarém, professor de matemática, matemática financeira. Estou aqui com o maior prazer do mundo. Hoje vamos ter uma aula excelente, vamos direto ao ponto, ao que cai realmente de matemática financeira para sua prova, para você sair na frente e adquirir sua aprovação. Beleza? Vai ficar rico, papai! Tranquilo? Então vem para a tela, bora, vamos começar. Vamos habilitar aqui nossa canetinha e vamos começar. Hoje nós vamos falar de matemática financeira. E toda vez que a gente fala de matemática financeira, o que norteia a matemática financeira chama-se juros, né? O que é os juros? O que é os juros, professor? O que é os juros? Deixa eu apagar aqui, tá? O que vem a ser os juros, né? O que é os juros? Então, os juros nada mais é, eu até costumo brincar que é o 2RD. 2RD, uma carteira 2RD. O que é esses 2RD, professor? Quando você fala de rendimento, tá? Rendimento. Rendimento. Quando você fala de recebidos. E quando você fala de dinheiro, símbolozinho da grana aqui, nós estamos falando de juros, tá ok? Então, o que é os juros? É quando você tem um rendimento, né? Quando você empresta um dinheiro ali, né? E você tem um rendimento recebido de forma, seja ela simples ou seja ela de forma composta, que é o conceito básico, que é os tipos de juros que nós temos. Então, quais são os juros que nós temos, professor? Nós temos o que nós chamamos de juros simples, e nós temos o que nós chamamos de juros compostos, tá? Juros simples e juros compostos, tranquilo? O que vem dizer aqui o nosso juros simples e juros compostos? Então, olha só, os juros nada mais é que quando você tem um valor, né? Você tem ali um montante, né? Menos o capital. Você investiu um dinheiro, que nós chamamos de capital, rendeu um juros e nós temos um montante. Quando eu subtraio o montante pelo capital, foi os juros que eu consegui rentabilizar naquele investimento, naquele rendimento, enfim, que eu gostaria de receber. Então, a primeira formulazinha nossa que norteia a fórmula dos juros, que serve tanto para os juros simples quanto para os juros compostos, tá? É os juros igual ao montante menos o capital. Então, essa é a primeira formulazinha nossa, tá ok? Você tem os juros, e ele vai ser igual ao quê? Eu pego um montante, subtraio pelo capital e eu tenho a quantidade de juros que eu obtive naquele momento. Isso serve tanto para os juros simples quanto para os juros compostos. Veja bem, não estamos entrando ainda na fórmula tanto para os juros simples nem para os juros compostos. Isso é a forma universal para os dois ao mesmo tempo, tá ok? Beleza? Até mesmo que essa parte inicial ela é proposta nesse formato, certo? Então veja, como é que eu sei identificar o que é um juros simples, o que é um juros compostos? Como é que eu sei identificar isso? Então, olha só, eu vou montar um esquemazinho aqui para juros simples, depois a gente monta para juros compostos. Para vocês entenderem, nós vamos aplicar, eu costumo dizer que é a regra da escada, né? É da escadazinha. Então, simples, eu vou montar aqui um degrauzinho de escada, tá? Vou desenhar aqui meu degrauzinho de escada. Olha aí, ó, meu degrauzinho de escada. Aonde esse degrau de escada, ele tem dois detalhes, tá? Ele tem o que nós chamamos da linha do tempo, tá? Nós vamos representar por T, ok? Que é o tempo que ele gasta lá, né? É o tempo. O T de tempo, tá? Que ele vai gastar. Pode ser em mês, pode ser em ano, pode ser em dia, pode ser em trimestre, pode ser em bimestre. É o tempo que ele gasta. Aqui também nós temos dois detalhes, tá? Você tem, no inicial aqui, você tem o Czinho, tá? O que é esse C? Ele é o que nós chamamos de capital.
Vai, foca aqui, que você vai conseguir entender bacana. Então, olha só, você tem a linha do tempo, você tem o capital. Lá no final, quando você vai receber o dinheiro, é o que nós chamamos de M. O que é esse M aqui? O que é esse M? Eu acabei de dizer. É o que nós chamamos de montante. O montante é quanto eu recebo no resultado final, já juntando meu capital com juros. Quando eu pego o capital mais os juros, eu tenho um montante. Então, aqui é o valor final. Meu montante. Beleza? Meu montante. Tranquilo? Agora, olha que interessante. Fazer até de cor diferente. Olha que interessante. Quando passa-se pelo tempo, o capital inicial pelo tempo, até chegar no meu montante, eu tenho o que nós chamamos de quê? De juros. E esses juros, ele é norteado, tá? Ele é norteado por uma taxa. Nós vamos representar pela letra I. É uma taxazinha. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Como é que a gente escala de forma gradual essa nossa escada? Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um capital aqui de R$ 500. R$ 500. Certo? Tem um capital de R$ 500. Eu apliquei ele durante quanto tempo? Deixa eu ver aqui. O tempo que eu apliquei ele vai ser de 3 meses. Ok? 3 meses. 3 meses. Perfeito? Deixa eu abreviar aqui, que aí fica mais bonitinho para vocês entenderem. Então, olha só. Então, meu tempo é de 3 meses. Beleza. Então, em 3 meses. É como se fosse assim. Eu coloquei meu capital, passou o primeiro mês, que é janeiro. Exemplo, tá? Depois, esse capital ele vai ter uns juros para fevereiro e ele vai ter uns juros para março. E no final, ele vai me dar um montante, que é meu resultado final. Beleza? Então, em 3 meses. Só que para isso acontecer, eu preciso de uma taxa, certo? Eu preciso de uma taxa. Essa taxa aqui, eu vou botar ela valendo, deixa eu ver aqui, olha só, 10% ao mês, ok? 10% ao mês. Beleza, então eu tinha um capital que ele vai ter que passar durante 3 meses a uma taxa de 10% ao mês, durante 3 meses, e no final vou ver quanto que eu vou ganhar. Isso nós chamamos de juros simples. Ah, professor, e tem uma formulazinha? Tem uma formulazinha para a gente achar o resultado final, mas olha só como é que se eu for passo a passo eu consigo encontrar. A minha taxa não é 10% ao mês? 10% ao mês, ela é a mesma coisa de você ter o seguinte, olha só. É a mesma coisa, 10% é a mesma coisa que 10. Deixa eu ver aqui. Olha só. É a mesma coisa que se você ter 10 sobre 100. 10 sobre 100. Beleza? 10 sobre 100. Então, esses 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. E se eu multiplicar esse valor pelo capital, eu obtenho um juros que ele vai render a 10%. Então, olha só, se eu cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, eu vou ter 10 vezes 5, 50. 50 dividido para 1 dá 50 aqui, ou seja, R$ 50. Então, em janeiro, ele vai gerar R$ 50. R$ 50. Em fevereiro, R$ 50. Em março, aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, R$ 50. Beleza? R$ 50, R$ 50, R$ 50. Foi os juros que ele falou. Qual é o montante final, então? Qual é o montante final que ele colocou? Eu apliquei um capital que veio durante 3 meses e nesses 3 meses ele me rendeu quanto no final? Ora, é só somar 50 mais 50, 100 mais 50, 150. Então, eu vou ter o 500 mais os 150. 500 mais os 150. Ou seja, não é o capital mais os juros, o montante? Então, o montante aqui, ele vai ser o quê? 650. É quanto eu vou receber no final. Tá ok? É quanto eu vou receber no final. Aqui já está em forma de juros simples.
fácil demais, fácil, 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 fácil. Tranquilo? Qual a diferença, professor, então, agora dos juros compostos, tá? Ou dos juros simples para os juros compostos? Como é que eu identifico? Então, olha só, isso daqui nós coloca a setinha aí, coloca a setinha que é o juro simples. Tira um print dessa tela, top demais, top, 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 tranquilo? Eu vou aproveitar essa parte, vou apagar aqui só um pedacinho, tá ok? Para a gente montar o dos juros compostos agora, para você ver a diferença. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar essa parte do rendimento aqui, que eu vou tentar fazer aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou apagar só esse pedacinho aqui. Nós já sabemos o que é o conceito de juros. E vamos detalhar agora. Eu vou fazer de cor diferente, tá ok? A nossa escadinha para os juros compostos, tranquilo? Então, olha só, vou começar aqui. Pronto. A escadazinha para os nossos juros compostos, tá? Então, veja só. Aqui nos juros compostos, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Eu vou aplicar a mesma modalidade. Eu tenho um capital, deixa eu colocar de cor diferente. Eu tenho um capital, que é o C, certo? Eu tenho um capital, tranquilo? Aqui, tem um capital e no final tem que descobrir um montante, beleza? No final tem que descobrir um montante. Beleza, tranquilo até aí. Também vou aplicar lá na linha do meu tempo. Tá na linha do meu tempo. O meu tempo vai ser de 3 meses. A taxa que nós sabemos que é os juros, eu vou aplicar a mesma taxa de 10% ao mês, certo? De 10% ao mês, tranquilo? Vou aplicar a mesma taxa e vou aplicar o mesmo capital de R$ 500, tá ok? Mesmo capital. Beleza, tranquilo até aí. Só que agora, o que acontece nos juros compostos, diferente do juros simples? Você vê que o juros simples ele tem uma constância nos juros. Todo mês vai dar aquele valor. Agora, nos juros compostos já é um pouco diferente. Porque o que ele vai fazer? A cada mês eu tenho que somar os juros com o capital e os juros que for cobrado no mês seguinte, ele é em cima do valor atual. Olha só, em cima do valor atual. Já é diferente, totalmente diferente, em cima do valor atual. Então, olha só, como é que ficaria aqui então? Veja só, tem lá o mês de janeiro, mês de fevereiro e o mês de março. Perfeito, vou tentar fazer aqui, deixa eu ver se dá espaço. Beleza? Vou fazer na continha aqui do lado. Então, olha só, vou fazer de caneta diferente. Veja. Em janeiro é fácil a continha, a gente já até fez ali. Vou fazer ela aqui. Em janeiro, ela é feita o seguinte, 10% sobre 10 sobre 100, certo? Vezes os 500. Nós sabemos que cortar aqui, 5 vezes 10 vai dar 50, então eu tenho 50. Só que aqui em janeiro eu vou ter 500 mais os 50. Ou seja, meu valor final é 550. Beleza? Em janeiro rendeu 550 para mim. Olha o tanto que é mais vantajoso os juros compostos. Lá em fevereiro, fazer aqui. Lá em fevereiro, eu vou ter esses 10 sobre 100, mesma coisa, né? Que é a taxa, vezes agora, em vez de ser vezes 500, é vezes 550, que é em cima do meu valor atual. Em cima do meu valor atual. Quer ver, ó? Se eu cortar esse zero com esse zero, dá 55 vezes 10. Mas eu acho que dá para simplificar esse zero com esse zero. Então, vai dar aqui no final 55. Beleza? Então, agora eu tenho 550 mais 55.
mais 55, que vai me dar aqui um valor de 605. 605 em janeiro. Tá vendo? Agora eu vou para março. Tá ficando legal, que tá aumentando meu montante, professor. Isso aí. Agora eu vou para março. Março, último mês, mesma coisa. 10 sobre 100. 10 sobre 100. Só que agora vezes quem? Vezes 605. Eita, professor, olha, vou cortar esse zero com esse zero. Eu vou ter 605 dividido para 10, que é a mesma coisa que 60,5. Então, me rendeu R$ 60,05. Deixa eu apagar aqui para a gente dar o resultado e eu escrevo juros compostos já já aqui de novo, tá? Então, olha só. Então, agora eu tenho 605 mais 60,5. R$ 60,50. Ou seja, eu vou ter aqui 670. Ou seja, o meu montante final é 670. Olha a diferença de 670 para 650. E aqui foi aplicado os juros compostos. Deixa eu voltar o verdinho aqui. Tá ok? Deixa eu voltar aqui os verdinho. Compostos. E dos juros compostos, vou pegar a setinha para cá. Vou apagar aqui que ficou horrível. E aqui também. Eu acabei riscando. Então, deixa eu arrumar bonitinho aqui para você não ter dúvida. Taxa. Pronto, e a setinha para cá. Então, essa é a diferença entre juros compostos e juros simples. Coisa mais fácil do mundo, tá? Coisa mais fácil do mundo. Então, um juros vai ser constante e outro juros vai ter variáveis. Por quê? Os juros compostos eu utilizo o valor atual já com os juros do mês. Já com os juros do mês. Por isso, dá esse valor. Tranquilo? Chuchu, olha só. Você tem que entender uma coisa, tá? O cálculo de juros depende de fórmula, vai depender de valores já aplicados. Eu já vou te passar as fórmulas prontas e alguns valores já caem de maneira corriqueira nas questões. Então você decora esses pequenos detalhes, beleza? Combinado? Vem para a tela. Então olha só. Agora nós vamos ver as fórmulas dos juros, tá? Vamos ver um por um agora, tranquilo? Vamos ver um por um então agora. Beleza? Então, todas as fórmulas e todo tipo de macete que tem em transformação nós vamos ver aqui agora. Tranquilo? Pega a visão desse aqui. Então, olha só. Nós vimos o seguinte, que os juros, ele pode ser um juros simples. Nós já entendemos o que é um juros simples. E ele pode ser um juros composto. Pode ser um juro composto. Ok? Então, se você tem um juros simples, você tem um juros composto. O professor também falou que existe uma fórmula geral para os dois, que funciona para os dois, que é qual? Que é para descobrir os juros é o montante menos o capital. Nós já vimos isso. Nós aplicamos mais ou menos. Então, tanto serve para os juros simples, quanto serve para os juros compostos. Mas cada um desses tem sua fórmula específica. Cada um desses tem sua fórmula específica, tá? É onde nós vamos trabalhar agora aqui no individual de cada um. Tranquilo? No individual de cada um. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, perfeito. O que que você vai entender? Opa, e nós vimos também que para os dois, nós temos a fórmula do montante, né? Eu apliquei no finalzinho lá. O que que é o montante? É o capital mais os juros, é o resultado final, né? Quanto você vai lucrar, quanto que vai render, beleza? Então, capital mais os juros, beleza? Então, ok. Agora vamos para todas as fórmulas em específico, tranquilo? Então, veja, para o juros simples, nós temos aquela famosa fórmula lá, juros igual a CIT sobre 100. CIT sobre 100. Ei, Juju, vai dar certo, olha só, vai passar, diga amém. Então, olha só, os juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo.
tá ok? Capital vezes taxa vezes tempo, tudo isso dividido para 100. Beleza? Beleza? Ainda, essa é uma fórmula do juros simples. Essa é quando eu quero calcular a fórmula geral do juros simples, a mais utilizada. Vou até botar um asterisco aqui. A mais utilizada é essa fórmula aí do juros simples, tá ok? Mas também aqui nós temos uma fórmula de montante específico para o juros simples, que é o montante igual ao capital, entre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo, fecha parênteses. Lembrando que como essa taxa ela é por 100, nós temos que dividir aqui por 100, em alguns casos, tá bom? Temos que dividir por 100. Então, essa é a fórmula do montante para o juros simples. Essas duas fórmulas compõem a fórmula do juros simples. Já é diferente de os juros compostos, muito diferente dos juros compostos. Por quê? Os juros compostos, a fórmula dele é uma fórmula única, é uma função exponencial, aonde eu vou ter o montante, tá? Esse montante é igual ao capital, tá? Entre parênteses, vezes, né? O parênteses indica multiplicação. 1 mais a taxa elevado ao tempo. Por isso que é uma função exponencial. Lembrando também que essa taxa é por 100. Em alguns casos, nós vamos ter que dividir por 100, na maioria das vezes. E aqui eu tenho a fórmula dos juros compostos, tá? Aqui é a dos juros compostos. Então, nós temos essas duas que compõem os juros simples, e temos somente essa para os juros compostos. E essas duas, que é a fórmula que nós utilizamos para os dois ao mesmo tempo. Só que nós temos alguns detalhes. Quando a gente fala de juros simples, a gente fala de juros compostos na prática. Na prática, né? Nós temos alguns detalhes. Vou colocar algumas observações aqui para vocês. Então, olha só. Observação 1. Observação 1, tá? A taxa tem que ter mesma medida do tempo. Quando eu falo a mesma medida, eu não falo o mesmo valor, né? É a mesma unidade de medida, ok? Vou até colocar aqui, ó, mesma unidade de medida. Mesma unidade de medida. Ficou feio assim, não ficou? Vou apagar, vou escrever de novo. O professor só tem toque? Tem um toque. E quando a caneta começa a falhar assim, eu fico brabo. Minha letra não é horrível assim não, gente. Ela é um pouquinho pior, mas não é assim não. Tá? Beleza. Deixa eu escrever de verde aqui. Mesma unidade de medida. Quando eu falo em mesma unidade de medida, eu falo assim: ora, se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se o tempo está em ano, a taxa tem que estar em ano. Se a taxa está em trimestre, o tempo tem que estar em trimestre. Elas têm que estar na mesma unidade de medida. E para isso, é lógico que vai ter questões que vai vir com a mesma unidade de medida, bem ajustada, mas vai ter também questões que a taxa e o tempo vão vir com medidas diferentes. Uma vai estar em mês, outra vai estar em ano. E como a gente faz, professor? É necessário, vocês já viram, né, nessa altura do campeonato, que é necessário fazer uma transformação. Então é isso que nós vamos ver agora. Tá ok? É a transformação de medida. Transformação. Tá ok? É a transformação. O que é a transformação? Eu vou colocar detalhado aqui para vocês. Então, olha só, vou colocar assim, ó. Dia, tá? Mês e ano, tá? Deixa eu colocar mais um detalhe aqui. Vou colocar de preto. Lá na questão, o dia
no final do número, eles representam assim, ó. A e D, ao dia. Tá? O mês é ao M, AM, né? Que é ao mês. E o ano é o AA. Já pensou em bebê, né? Tô brincando. Tô brincando, bebê. Então, ó, ao dia, ao mês e ao ano. Beleza? Ao dia, ao mês e ao ano. Ok. Quando a gente passa a transformação do menor para o maior, do dia para o mês para o ano, a gente divide. Quando a gente vê ao contrário, a gente multiplica. Então, olha só, o que acontece aqui. Se eu pegar aqui, olha só, de dia para o mês, se eu pegar por dia por mês, eu vou dividir para 30. Tá ok? Se eu passar de mês para ano, eu vou dividir por 12. Por 12. Olha, entendeu, Arthur? Arthur é o nosso câmera, ele tá aqui, ó, do outro lado. Cara, você precisa ver. O cara ele vai gabaritar a prova aí do Banco do Brasil. Ele vai fazer, hein? Ele vai fazer. É uma pena que ele vai nos deixar, porque ele vai assumir esse concurso aí. Então, fica imaginando, Arthur é um cara... Meninas, Arthur é um cara solteiro, bonito. Eu sou uma carcaça velha, mas ele é um cara bonito, tá? Parece um Fusca batido. Imagina aí o tanto que ele é bonito. Bora lá. Veja só. De ano, tá? De ano para mês, a gente multiplica por 12. De mês para dia, a gente multiplica por 30. Então, é sempre por 30 por 12, por 30 por 12, por 30 por 12. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a transformação de dia, mês e ano. Tá? Então, e tudo isso nós utilizamos nos dois. Agora, em específico, eu vou até fechar aqui o meu parênteses aqui. Aí o de cima é para os dois. Vou apagar um pedacinho aqui, deixa eu atravessar esse azul aqui, deixa eu ver se ele não vai apagar todo, tá? Aqui, específico para os compostos, né? Específico para eles. Então, veja bem. Essa parte aqui é a mais dificultosa. Essa daqui, ó, quando a gente coloca na função exponencial. 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ok? Elevado ao tempo. Ficou parecendo um sinalzinho demais, né? É a caneta, galera. O pessoal deve falar assim, esse bicho não sabe escrever, não. Aí, Tzinho de tempo. Isso tudo aqui que está de vermelho, eu vou ensinar algumas dicas que para facilitar a tua prova. Por exemplo, se tivesse assim, ó. 1 mais 0,04 elevado ao quadrado. Imagina aí agora, bebê. Imagina aí. 1 mais 0,04, você teria 1,04 elevado ao quadrado. É difícil, não é? Vou ensinar uma técnica. Toda vez que eu tiver só um algarismo e for somente o 2, somente por 2, você já consegue resolver de cabeça. Você vai fazer o seguinte, ó, coloca o número inteiro, que é 1, certo? E coloca 4 tracinhos. 4 tracinhos. Esses dois últimos tracinhos aqui, os dois primeiros e os dois últimos. Aqui você soma e aqui você multiplica. Multiplica e soma quem, professor? Multiplica e soma quem, professor? Espera aí, deixa eu botar a canetinha aqui, que a canetinha saiu. Você multiplica, tá? Multiplica e soma quem, professor? O 4. O 4 não é o último algarismo, vou fazer de vermelho. Olha aqui, o 4 não é o último algarismo. Então, olha só, quanto que é 4 mais 4? É 8. Ou você pode pegar o 0,4, que fica melhor. 0,4 mais 0,4 dá 0,8. E quanto que é 0,4 vezes 0,4? Dá 16. Então, o número é esse daí, ó, 1,0816. E eu não resolvo potência, bebê. E você tá na frente, ninguém morrendo de multiplicar. Porque ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai ter que fazer 1,04 vezes 1,04.
vírgula embaixo de vírgula. Ele vai ter que multiplicar. Enquanto isso, você já resolveu. Isso funciona para todos que tiver somente um algarismo, tá? Isso funciona para todos que tiver somente um algarismo. Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui e vou dar outro exemplo, tá ok? Vou dar outro exemplo. Então, bora lá. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Um exemplo mais legalzinho. Deixa eu ver aqui, ó. Vou passar para cá, tá? Para o outro lado de cá. Então, vai ficar assim, ó. 1,06, já no resultado final, já que você já somou 1 mais o 0,6 elevado ao quadrado. Tranquilo? Que ele vai estar assim, concorda? Você já vai ter somado a resolução. Aí, o que você vai fazer? 1,4 tracinho. 4 tracinho. Só funciona quando tem só 0 e 1 algarismo e estiver elevado ao quadrado. Tá? Os dois primeiros a gente soma e os dois últimos a gente multiplica. Então, olha só, vou fazer de caneta diferente, é lógico. Então, olha só, 0,6 mais 0,6, 0,6 mais 0,6 dá 12. E 0,6 vezes 0,6 dá 36. Ah não, professor, tá de brincadeira, tô nada. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,1236. Olha só, e você já sai na frente aí de muita gente com essa técnica nossa aí, tranquilo? Beleza? Show de bola? Com base nisso, é lógico que vai ter algumas dessas daqui, que está norteando, deixa eu trocar a canetinha, que está norteando essa função exponencial aqui, tá? Que está norteando essa função exponencial, que já vai ter valores pré-determinados. Então, é necessário que você decore algumas dessas aqui. Por quê? Vou mostrar quais são as principais. Porque se você decorar, você já facilita. Aí o resto é só multiplicação, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Tranquilo? Alguma dúvida aí? A dúvida vai ser na hora do exercício. Nós vamos praticar todos os exercícios. Então, Chuchu, olha só, olha para mim aqui. Veja só, você vai entender o seguinte. Você viu que a gente viu toda a revisão de juros simples e juros compostos. Nós vamos entrar nos exercícios. Eu quero que você preste atenção na resolução, pratique até o dia da sua prova. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora de você se libertar, largar de ser pobre. Professor, não vai adiantar nada, eu vou continuar pobre e devendo. Isso, mas tu vai receber todo mês, vai ter teu empreguinho ali, graças a Deus, seguro. Beleza? Então vamos lá, que a gente tem um abençoado dia, Chuchu. Vamos para a próxima aula. Bora!